Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Catrovânio e eu sou o assistente virtual desse canal aqui, o Destrave Seu Japonês. A pedido do meu professor, do meu mestre, Felipe, eu vim aqui e vou ensinar vocês um pouco de japonês aqui pelo YouTube. Sabe como que é? Ele está muito ocupado com os cursos de japonês via online. Isso realmente tem tomado bastante tempo dele. Então, sobrou para quem? Para mim. Eu vou ensinar vocês, ou dar algumas dicas de como que nós podemos dominar esse idioma tão interessante que é o japonês. O que nós vamos ver hoje, então? O que nós vamos ver hoje? Vamos lá, direto para o meu editor de texto aqui, ó. Pronto, fiquei pequenininho aqui. Nós vamos ver sobre onomatopeias. Onomatopeias são bem usadas no japonês, bem usadas mesmo, muito mais do que no português. Mas para começar, o que são onomatopeias? Onomatopeias são, como que eu posso dizer? Dizendo com a boca, claro. São palavras que simulam sons. Essa talvez seja a explicação mais simples que nós temos para onomatopeia. É exatamente isso que acontece. No português existem palavras que simulam sons. Por exemplo, piu-piu é uma palavra que simula o piado do pintinho. Uau-uau são palavras que simulam o latido do cachorro. E assim por diante. Pá é uma palavra que simula uma batida. Sniff, sniff é uma palavra que simula a pessoa que está chorando. E no japonês também existe isso. Existe muito mais onomatopeias no japonês do que no português. Então, nós queremos estudar um pouco sobre as onomatopeias. E o que nós vamos ver agora é uma introdução às onomatopeias. Depois nós vamos ver, de acordo com as aulas prosseguindo, muitas onomatopeias que nós usamos no dia a dia no japonês, que nós usamos aqui no Japão. Então, são três características ou três espécies, três maneiras de nós que as onomatopeias são classificadas no japonês. A primeira delas é, como está escrito aqui, gyongo. Gyongo são as onomatopeias que imitam o som produzido pelas coisas. Imita o som produzido pelas coisas. Por exemplo, nós vemos aqui don don que está escrito. Deixa eu colocar isso em letras romanas aqui para todo mundo entender. Dom, dom. Opa, dom, dom. Dom, dom seria o barulho da batida de um tambor. Assim. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas aqui no Japão existe um tambor chamado taiko. E eles são muito legais. Existem orquestras inteiras de taiko. E eles batem numa sincronia perfeita. E tem tambor pequeno, grande, tem uns até que eles batem de lado com umas baquetas de madeira bem grossa. E tem as técnicas de bater no meio, bater na ponta. Aquilo lá é muito legal, muito legal. Então, dom-dom, eles batem dom-dom no taiko, né? Ou naqueles tambores japoneses. Aqui tem um outro exemplo, né? Colocando em letras romanas aqui embaixo, que é rin-rin. Pasme, mas ririm para o japonês é o barulho, sabe do quê? Do que será? Você consegue adivinhar? Isso mesmo, é o barulho de um sino. Aqui no Japão os sinos fazem din, 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 din. No Brasil é diferente, né? Faz delém, 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 ou tim, 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 tim. Pois é, aqui no Japão é assim. Então o din, din é o barulho de um sino. E aqui nós vemos embaixo um terceiro exemplo, que é Batam. Opa, Batam. Batam é o barulho do quê? Do que você acha que é? Eu vou colocar aqui o que é. Sim, barulho de uma batida de porta. Então, por exemplo, você brigou com a mulher, brigou com o marido, aí o marido sai lá, pá, bate a porta e sai de casa. Em português é pá, bate da porta, né? Em japonês é batão.
Batão. Exatamente assim, é um pouco diferente do português, mas é por isso que nós estamos aqui. Nós temos uma segunda espécie, opa, que é o Gyongo, a gente já viu, agora o Gitaigo. Gitaigo. Gitaigo são sons que descrevem um estado, um sentimento ou uma ação. São sons que descrevem um estado, sentimento ou ação. Eles não necessariamente imitam o som de alguma coisa, mas são sons que o japonês, ao escutar esses sons ou essas palavras, esses sons que colocado ou escrito por meio de palavras, escrito em palavras, eles entendem um estado, um sentimento ou uma ação. Então vamos para os exemplos aqui que vai ficar mais fácil de nós entendermos. Esse primeiro aqui, ó, Tapuri. Eu estou escrevendo com 2P porque se você for digitar no seu computador e quiser que ele escreva em japonês, tem que escrever assim, ó, Tapuri. Tapuri. O Tapuri descreve a ideia de estar bem cheio. Estar bem cheio. Então, essa é o estado que descreve a palavra Tapuri. Por exemplo, você vai comer com os amigos e está com muita fome, seu amigo é japonês. Então ele fala assim, Donogurai iremasu ka? Ou seja, quanto que eu posso colocar para você? Aí você responde, Tapuri irete kudasai. Ou seja, coloca bastante, pode pôr bem cheio. Então esse é o Tapuri, que passa essa ideia. Aqui embaixo, nós temos um outro exemplo. Vamos colocar aqui em letras romanas, que é mero, mero. Esse daqui, mero, mero, é bem usado quando as pessoas estão apaixonadas. Ai, apaixonada, ficar apaixonado é tão bom, né? Quem se apaixonou por mim aqui no meu primeiro vídeo, pode ficar, pode ficar. Brincadeira, brincadeira. Não, porque eu sou apenas um assistente virtual fiel ao meu mestre Felipe. Onde nós estávamos? No Merô Merô. Muito bem. Merô Merô descreve o estado de quando alguém está apaixonado. E por estar apaixonado, deixa eu ver, ok, vamos lá, alguém, isso, corretor de texto, muito bem. E quando alguém está apaixonado, eles ficam lá todo grudadinho, né? Ficam grudadinhos. Então, isso é merô, merô. Então, tô apaixonado pela minha esposa. Aí eu fico lá, deitado com ela, abraçadinho, fazendo carinho. Então, isso para japonês é merô, merô. E nós temos aqui um terceiro exemplo de Gitaigo, que é, vamos colocar aqui em letras romanas, furar, furar. Não é para furar os olhos, não, é furar, furar. Opa, furar, furar. Que é significamente, basicamente é tremer. Então, furar, furar é uma onomatopeia que descreve a ação de tremer. Então, quando a gente fica com medo, né? Bikkuri shite fura fura to fureta. Ou bikkuri shite fura fura nata. Ou seja, eu tomei um susto e fiquei furado, fiquei tremendo de susto, né? Então, furar, furar é tremer. Esses são os Gitaigo. E aqui nós temos o Giseigo. Antes eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Aqui, ó, no meio tem um kanji de on. Aqui tem um kanji que significa tai, ou que se lê tai. E aqui tem um que significa sei. E os kanjis, eles têm um significado. Desse aqui de baixo, Giseigo, o sei significa voz. O tai aqui significa estado. E aqui em cima, o on significa som. Por isso, Gihongo são as onomatopeias que imitam sons. Gitaigo são as onomatopeias que simulam
ou que descrevem um estado, sentimento e ação. E o giseigo são onomatopeias que imitam a voz de pessoas ou animais. Nós temos aqui 3 exemplos também, um pouquinho diferente do português, mas é assim que eles falam aqui. 9 não. Wan, wan, que é o barulho do cachorro. O cachorro aqui no Japão, ele late wan, wan. Aqui nós temos nha. Opa, tá errado aqui. Nha. Não, é assim mesmo que vai ficar. Que é o miado do gato. E aqui é de pessoas, né? Por exemplo, se tem alguma pessoa que está falando mal de mim, aí eu falo assim, Nanka watashi ni tsuite wa iwaretou kana? Ou seja, estão falando alguma coisa sobre mim. Geralmente é uma coisa negativa, né? Então, wan seria. Deixa eu colocar aqui, né? Wan não. Onde eu falei wan, vocês entendam wa. Eu coloco esse travessinho aqui, porque não é um travessinho, é um travessinho, para significar que ele tem uma pronúncia um pouco mais longa, né? Não é wa. É wa. Não é nha, é nha. Então, para simbolizar essa pronúncia um pouquinho alongada, eu coloco esses tracinhos aqui. E esse caso é de uma pessoa que está falando alguma coisa, só que eu não consigo identificar exatamente o que, que é, mas tem um sentido negativo, né? Mas com sentido negativo. Então a pessoa está falando mal de mim. Aqui, corretor de texto, ótimo. Tá falando mal de mim? Então, watashi ni tsuite wa iwaretou kana? A pessoa deve estar falando alguma coisa de mim negativa. Não sei o que, que é, não estou escutando direito, mas deve estar. Então, é essa onomatopeia que é usada. Bem, agora nós queremos ver, um pouquinho mais para baixo, como que são usados as onomatopeias dentro da língua japonesa. São 3 maneiras, né? Então, a primeira delas, e a maioria das vezes, é usada como advérbio. O que é um advérbio? O advérbio é aquela palavrinha que, no português e no japonês também, ele acrescenta um significado a mais no verbo, no adjetivo. Por exemplo, eu estou com fome. Eu estou falando que estou com fome. Agora, se eu estou com muita fome, a minha fome é grande. Então, essa palavra muita é um advérbio, advérbio de intensidade, que acrescenta um significado a mais ao fato de eu estar com fome. Então, na maioria das vezes, as onomatopeias no Japão são usadas dessa maneira. Vamos ver um exemplo? Aqui eu vou colocar primeiramente essa frase em letras romanas. Damboro. O shikari motte ite kudasai. Ok. Dessa maneira mesmo que se escreve. Damboro é caixa de papelão. Moteite é levar. Levar. Kudasai é por favor. Então, eu estou pedindo, ou alguém está pedindo para levar, por favor, a caixa de papelão. Só que tem aqui shikari, que é a onomatopeia. Então, esse shikari é para segurar firme. Talvez tenha 2, 3 caixas em cima, uma em cima da outra, mas segura firme para não cair. Então, damboro shikari moteite kudasai. Então, segura firmemente, né? Firmemente no português é um advérbio, ou de maneira firme, né? Então, um advérbio de modo. No Japão também é a mesma coisa. Ok? Outras vezes, aqui para baixo, é usado como adjetivo. Então, vamos lá. Primeiramente, o que está escrito aqui nessas letras aqui? Atamaga,
Opa, tem que colocar isso aqui. Tsuru, tsuru, na, hito. Muito bem. Atama todo mundo sabe que é cabeça, né? Acho que sabe, né? Hito é pessoa. Então, tsuru tsuru na hito significa aquela pessoa que é carequinha. Carequinha. Tsuru tsuru. Tem nada, lisinho. Tsuru tsuru. Sim, então, a pessoa que é careca, atama ga tsuru tsuru na hito. Então, toda vez, talvez vocês aprendam mais para frente, mas os adjetivos na forma na, ou os kei ou doshi, eles têm esse na aqui, que ligam o adjetivo propriamente dito ao substantivo, que no caso aqui é hito, qual ele quer dar a qualidade. Então, para ligar essas duas expressões, tem o na. Então, a gente sabe que é um keiyodoshi, um adjetivo na forma na por causa disso. Então, a pessoa tem cabeça lisinha, né? Então, aqui é usado como adjetivo. E por último, é usado como verbo. Como verbo. Então, vamos lá. Atama ga gangan shimasu. Ok. Então, atama é a cabeça, shimasu é o verbo suru, na forma masu, na forma polida, e gangan, que é esse termo aqui, significa que está doendo muito, dói, fica gangan. Essa aquela dor latejante, né? Então, atama gangan shimasu significa que está doendo a minha cabeça, né? Está doendo a minha cabeça. Então, como logo depois da onomatopeia já veio o verbo, quando se coloca assim, essa expressão inteira se transforma num verbo. Gangan shimasu, estar doendo a cabeça. Então são dessas três maneiras que as onomatopeias são usadas. Vamos fazer uma atomeia agora? Vamos recapitular o que nós aprendemos? Nós aprendemos que onomatopeias são palavras que simulam sons. Existem três maneiras ou espécies de onomatopeia, ou melhor dizendo, elas são classificadas de três maneiras aqui no japonês. Gyongo, que é o som produzido pelas coisas. Gitaigo, que são sons que descrevem um estado, um sentimento, uma ação. E Giseigo, que imita a voz de pessoas ou dos animais. E são usadas de três maneiras também. Na maioria das vezes como advérbio, mas também pode ser usado como adjetivo e como verbo. Tudo isso vai depender muito do contexto e das palavras que estão em volta, que é a mesma coisa do que contexto, tá certo? Muito bem, vamos voltar agora para mim. Olha só que legal, eu estou aqui, o Monte Fuji está aqui atrás. O que vocês acham do Monte Fuji, hein? Bonito, né? Mas não mais que eu. Estou me achando, né? Estou me achando. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós vamos voltar com muitos e muitos vídeos falando sobre o japonês, ajudando vocês a entender o japonês de uma maneira que vocês possam usar no dia a dia, que vocês possam entender seu chefe, que vocês possam conversar com seus filhos que vão na escola japonesa, que vocês possam entender os professores dos seus filhos. Às vezes a gente não sabe o que acontece na escola. Enfim, existem muitas coisas ou muitos motivos pelos quais nós queremos aprender japonês, principalmente se vivemos aqui no Japão. E eu, Catrovânio, quero ajudar vocês nesse sentido. Obrigado pela atenção e até a próxima. Mata né!